feliz. O dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. Bom dia, bom dia, bom dia, É mãe que linda! a gente quer crescer. E quando cresce, Na voz quer do Guto. voltar do início. Porque o joelho vai bem. Muito bem, vamos iniciar por aqui, dando continuidade no livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. Paramos ontem na página 54 e hoje a gente vai falar sobre o título Descomplicando a Vergonha, a Culpa, a Humilhação e o Constrangimento. Então vamos lá. Quando trabalhamos para entender a vergonha, descobrimos que uma das razões pelas quais é tão difícil falar sobre ela é o vocabulário. Com frequência, usamos termos como constrangimento, culpa, humilhação e vergonha indistintamente. Pode parecer meticuloso demais dar tanta importância ao uso do termo apropriado para descrever uma experiência ou uma emoção. No entanto, isso é mais do que uma simples questão de semântica. A maneira como vivemos esses sentimentos diferentes tem a ver com a nossa conversa interna. Como conversamos com nós mesmos sobre o que está acontecendo? Devemos começar a examinar a conversa interna e distinguir esses 4 sentimentos analisando o peso da vergonha e da culpa. A maior parte dos pesquisadores e terapeutas que lidam com esse tema concorda que a diferença entre vergonha e culpa é a diferença entre dizer eu sou má e eu fiz uma coisa má. Culpa: eu fiz uma coisa má. Vergonha: eu sou má. Por exemplo, vamos supor que você tenha esquecido o compromisso de almoçar com um amigo ao meio-dia. Às 12h20 ele liga do restaurante para saber se está tudo bem com você. Se a sua conversa interna é que idiota que eu sou um péssimo amigo, isso é vergonha. Se ao contrário, sua conversa interna sobre o atraso for não acredito que eu fiz isso. Que coisa horrível acabei de fazer. Isso é culpa. Quando sentimos vergonha, estamos mais inclinados a nos proteger culpando algo ou alguém, justificando nosso erro, oferecendo uma desculpa esfarrapada ou nos escondendo. Em vez de pedir perdão, culpamos nosso amigo e justificamos o esquecimento. Eu lhe disse que estava muito ocupado. Hoje não é um dia bom para mim. Ou pedimos apenas desculpas formais e pensamos que se dane. Se ele soubesse como ando ocupado, ele é que me pediria perdão. Ou então vemos quem está telefonando e não atendemos. E quando voltamos a encontrar a pessoa, mentimos. Você abriu seu e-mail? Cancelei o almoço pela manhã. Veja se foi parar na sua pasta de spam. Quando nos desculpamos por alguma coisa que fizemos, reparamos um erro ou mudamos um comportamento que não condiz com os nossos valores. A culpa, e não a vergonha, é geralmente a força propulsora. Nós nos sentimos culpados quando comparamos algo que fazemos ou deixamos de fazer com nossos padrões de excelência e vemos que não combinam.
É uma sensação desconfortável, mas pode ser benéfica. O desconforto psicológico, que é similar à dissonância cognitiva, é o que motiva uma mudança significativa. A culpa é tão poderosa quanto a vergonha, mas a influência da primeira é positiva, ao passo que a influência da segunda é negativa. Na verdade, em minha pesquisa, descobri que a vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos mudar e fazer melhor. Vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas ainda é adepta da crença de que a vergonha é um bom instrumento para manter as pessoas na linha. Isso não é só errado, como é perigoso. Esse sentimento está altamente relacionado com o vício, a violência, a agressão, a depressão, os distúrbios alimentares e o bullying. Os pesquisadores não o associam a nada positivo. Não há registros de que a vergonha seja um recurso útil para qualquer comportamento saudável. Na verdade, ela está mais para a causa de comportamentos destrutivos e lesivos do que para a solução. Mais uma vez, é da natureza humana querer se sentir digno de amor e aceitação. Eu vou marcando aqui, tá? Quando passamos vergonha, nos sentimos desconectados dos outros e ávidos por valorização. Quando estamos sofrendo, seja por estarmos passando uma grande vergonha ou apenas por sentir o medo dela, ficamos mais propensos a nos entregar a comportamentos autodestrutivos e a atacar ou envergonhar os outros. Nos capítulos sobre cuidar dos filhos, liderança e educação, veremos como a vergonha corrói nossa coragem e promove o isolamento. E também o que podemos fazer para cultivar uma atitude de autovalorização, vulnerabilidade e enfrentamento. Outra palavra que confundimos frequentemente com vergonha é humilhação. Donald Klein identifica a diferença entre esses dois termos quando escreve: as pessoas acreditam que merecem sentir vergonha, mas não acreditam que merecem ser humilhadas. Se John está numa reunião com os seus colegas de trabalho e seu patrão o chama de fracassado porque não conseguiu fechar uma determinada venda, ele provavelmente vivenciará isso tanto como vergonha quanto como humilhação. Se a conversa interna de John for: Deus, eu sou um fracasso, isso é vergonha. Mas se a conversa interna dele for: meu patrão está descontrolado, isso é ridículo, não mereço ser tratado assim, isso é humilhação. É claro que a humilhação faz com que nos sintamos péssimos e contribui para um ambiente desagradável, seja no trabalho, seja no lar. Além disso, caso seja frequente, pode se transformar em vergonha se começarmos a aceitar o que dizem. Entretanto, humilhação ainda é melhor do que vergonha. Em vez de internalizar a acusação de fracasso, John pode dizer a si mesmo: isso não é pessoal. Dessa forma, é menos provável que ele se feche, atue impulsivamente ou parta para o contra-ataque. Ele permanece fiel aos seus valores enquanto tenta resolver o problema. O constrangimento é o menos preocupante dos 4 sentimentos. Ele é geralmente passageiro e pode ser, no final, até engraçado. Sua marca registrada é que, quando fazemos algo constrangedor, não nos sentimos sozinhos. Sabemos que outras pessoas fizeram a mesma coisa e com o rubor da face ele passará, em vez de nos estigmatizar. Tornar-se íntimo da linguagem é um importante começo para entender a vergonha. Depois de compreender o que é a vergonha, o que se deve fazer? A resposta está na resiliência, que é a nossa capacidade de nos recuperar rapidamente de um revés ou de nos adaptarmos a uma mudança. Repare que não falei de resistência à vergonha, pois isso não é possível. Pelo fato de nos preocuparmos com os vínculos, o medo do isolamento será sempre uma força poderosa na nossa vida, e a dor provocada pela vergonha será sempre real. Mas há boas notícias. Nas minhas pesquisas descobri que homens e mulheres com alto potencial de enfrentamento desse sentimento têm 4 coisas em comum, que eu chamo de elementos de resiliência à vergonha.
Antes de mais nada, gostaria de explicar que quando menciono esse tipo de resiliência, estou falando da capacidade de sermos autênticos quando vivenciamos a vergonha, de encará-la sem sacrificar os nossos valores e de passarmos pela experiência embaraçosa com mais coragem, compaixão e conexão do que nós tínhamos antes. A resiliência tem a ver com sair do sentimento de vergonha para esse afeto que chamamos de empatia, o verdadeiro antídoto da vergonha. Se conseguirmos compartilhar nossa história sofrida com alguém que responda com solidariedade e compreensão, a vergonha perderá a força. A autoaceitação também é muito importante, mas, como a vergonha, procede um conceito social. Acontece entre pessoas. Ela também é curada entre pessoas. Uma ferida social necessita de um bálsamo social, e a empatia entre duas pessoas é um bálsamo. A autoaceitação é fundamental, porque quando conseguimos ser compreensivos com nós mesmos durante um episódio de vergonha, ficamos mais propensos a nos expressar, nos abrir com alguém e experimentar afeto e empatia. Para chegar a essa empatia, temos que saber, em primeiro lugar, com o que estamos lidando. Aqui vão os 4 elementos da resiliência à vergonha. Os passos nem sempre acontecem nessa ordem, mas no final sempre nos levam à empatia e à cura. 1. Reconhecer a vergonha e compreender seus mecanismos. Vergonha é biologia e biografia. Você é capaz de reconhecer fisicamente quando está passando vergonha e descobrir que mensagem e expectativas a desencadearam. 2. Praticar a consciência crítica. As mensagens e expectativas que estão governando a sua vergonha passam por um teste de realidade? Elas têm a ver com o que você deseja ser ou correspondem a uma suposição de que os outros precisam ou querem de você? 3. Ser acessível. Você reconhece a sua história e a compartilha com alguém? A pessoa não poderá vivenciar a empatia se não estiver conectada com os outros indivíduos. 4. Falar da vergonha. Você conversa sobre como se sente e pede o que necessita quando está com vergonha? A resiliência à vergonha é uma estratégia para proteger os vínculos com nós mesmos e com as pessoas de quem gostamos. Mas ela requer reconhecimento e reflexão, e é aí que a vergonha leva uma grande vantagem. Quando ela se instala, quase sempre somos arrebatados pelo sistema límbico. Em outras palavras, o córtex pré-frontal, por onde passam todos os nossos pensamentos, análises e estratégias, ou seja, a parte racional do nosso cérebro, é sobrepujado por aquela parte primitiva de luta ou fuga do nosso cérebro. Em seu livro Incógnito, As Vidas Secretas do Cérebro, o neurocientista David Eagleman descreve o cérebro como um time de rivais. Ele revela: há uma competição entre elas para controlar o único canal de emissão do seu comportamento. Eagleman explica os 2 sistemas cerebrais. O sistema racional é aquele que cuida da análise das coisas do mundo exterior, ao passo que o sistema emocional monitora o estado interior e avalia se as coisas são boas ou ruins. O cientista defende a tese de que, por ambas as partes estarem permanentemente batalhando para controlar uma emissão, o comportamento, as emoções podem prevalecer na disputa pela tomada de decisão. Eu diria que isso é particularmente verdadeiro quando a emoção em jogo é a vergonha. Ou seja, o que ele diz aqui? A emissão que o nosso corpo faz é o nosso comportamento. Como a gente se comporta é que mostra se a gente está agindo pela razão ou pela emoção. A razão, ela é a parte da gente interpretar o meio externo. Já a emoção, a parte interna. Como eu estou me sentindo quanto ao que aconteceu comigo. Então, traz a parte emocional dos fatos e dos acontecimentos. Então, nesse jogo rápido, razão e emoção, onde ou um ou o outro age, a gente acaba tendo um comportamento. Esse comportamento vai ser a forma que a gente expressa a nossa cognição, ou emocional, ou cognição racional.
Nossa tática de lutar ou fugir é eficaz para a sobrevivência, mas não para o raciocínio ou a conexão humana. E a dor da vergonha é suficiente para despertar aquela parte do nosso cérebro que corre, se esconde e se defende bravamente. Quando eu perguntava aos participantes da pesquisa como eles reagiam à vergonha antes de começarem a trabalhar a resiliência, ouvia muitos comentários como esses. Quando sinto vergonha, eu me comporto como um louco. Faço e digo coisas que normalmente nunca faria ou diria. Às vezes, eu queria poder fazer as pessoas se sentirem tão mal quanto eu. Sinto vontade de xingar e de gritar com todo mundo. Fico desesperado quando passo vergonha, como se eu não tivesse nenhum lugar para ir e ninguém com quem conversar. Quando eu sinto vergonha, eu me fecho mental e emocionalmente, até com a minha família. A vergonha faz com que eu me sinta alienado do mundo. Eu me escondo. Certa vez, parei em um ponto de gasolina e o meu cartão de crédito foi recusado. O frentista me tratou muito mal. Quando consegui sair do posto, meu filhinho de 3 anos começou a chorar no banco de trás. Então fiquei gritando com ele. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Eu estava muito constrangido por causa do cartão. Fiquei maluco. Depois senti vergonha por ter gritado com o meu filho. Quando se trata de entender como nos defendemos da vergonha, recorro à pesquisa de Stone Center da Faculdade de Wellesley, no estado de Massachusetts. Wellesley. A doutora Linda Hartling usa o trabalho da psicanalista alemã Karen Horney para falar das reações, aproximar-se, ir contra e se afastar ao descrever as estratégias de isolamento que usamos para lidar com a vergonha. De acordo com a doutora Linda, com o objetivo de lidar com a vergonha, algumas pessoas se afastam, batendo em retirada, se escondendo, silenciando e guardando segredos. Outros se aproximam, desejando acalmar e agradar. E existem aqueles que vão contra, tentando obter poder sobre os demais, sendo agressivas e usando a vergonha para combater a vergonha, comum ao mandar e-mails realmente maldosos. A maioria de nós utiliza todos esses recursos, em momentos diferentes, com pessoas diferentes e por razões diferentes. Porém, as estratégias nos afastam do contato e da empatia, pois são voltadas apenas para nos desligar da dor da vergonha. Passei por uma experiência de vergonha que ilustra todos esses conceitos. Trata-se de um bom exemplo de razão, porque é tão importante enfrentar a vergonha se não quisermos amontoar ainda mais humilhação sobre uma situação já sofrida. Recusar convites para palestras é uma situação difícil para mim. Anos e anos de perfeccionismo e sempre querer agradar as pessoas me deixam muito mais desconfortável com a ideia de decepcionar alguém. A boa menina em mim detesta desapontar as pessoas. Os gremlins sopram no meu ouvido. Eles vão achar que você é ingrata. E não seja egoísta. Também luto contra o medo de que, se eu disser não, ninguém mais vai me convidar. É quando os gremlins dizem: você quer mais tempo para descansar? Cuidado com o que deseja, pois esse trabalho de que você tanto gosta pode escapar das suas mãos. Meu novo compromisso de impor limites surgiu depois do período que passei estudando as pessoas plenas e o que é preciso para completar a jornada que começa no "o que as pessoas vão pensar" e termina em "eu sou bom o bastante". As pessoas mais abertas e solidárias que entrevistei nesses anos colocavam e respeitavam limites. Não pretendo pesquisar o tempo todo sobre como ser alguém pleno. Eu quero viver essa plenitude. Por isso, hoje descarto cerca de 80% dos convites para palestras que recebo. Digo sim quando a oportunidade se encaixa com a minha agenda familiar, meus compromissos de pesquisa e minha vida. Recentemente, recebi um e-mail de um homem que se mostrava muito zangado porque eu me recusara a falar em um evento que ele estava organizando. Declinei o convite porque a data batia com um aniversário de uma pessoa da minha família. A mensagem continha até ofensas pessoais. Em vez de respondê-la, resolvi encaminhá-la ao meu marido, dizendo exatamente o que eu pensava daquele sujeito
e da sua mensagem eletrônica. Eu precisava descarregar minha vergonha e minha raiva, só que em vez de clicar em encaminhar para o meu marido, eu cliquei em responder. Putz. Eu ainda olhava para a tela, totalmente paralisada pela vergonha, quando chegou a resposta do sujeito. Ele dizia: haha, eu sabia, você é uma pessoa horrível, não é plena, que fraude. O ataque de vergonha já estava em potência máxima, minha boca estava seca, o tempo havia desacelerado e minha visão ia ficando turva. Já era difícil absorver aquele turbilhão de emoções quando os Gremlins começaram a sussurrar: você é mesmo uma fraude. Como pode ser tão burra? Eles sempre sabem exatamente o que dizer. Assim que consegui recuperar o fôlego, comecei a murmurar: dor, 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 dor. Essa tática é uma invenção de Caroline, uma mulher que entrevistei na primeira fase da minha pesquisa e 2 anos depois, quando ela já praticava a resiliência à vergonha. Ela me contou que sempre que se sentia envergonhada, começava a repetir a palavra dor em voz alta. Caroline me disse: sei que parece maluquice, mas por alguma razão funciona. É claro que funciona. É uma maneira brilhante de sair do modo de sobrevivência do cérebro primitivo e puxar o córtex pré-frontal de volta para o comando. Depois de 1 ou 2 minutos do mantra dor, eu respirei fundo e tentei me recuperar. Reconheci os sintomas físicos que me permitiam retomar o pensamento racional e me lembrei de 3 movimentos contra os Gremlins que são os modos mais eficazes de lidar com a vergonha. E, felizmente, eu já vinha praticando esse método há um bom tempo para saber que ele vai totalmente contra a minha intuição e que eu só tenho que confiar no processo. 1. Praticar a coragem de ficar acessível. É natural querermos nos esconder, mas a maneira de combater a vergonha e de honrar quem somos é compartilhar nossas experiências com alguém que tenha conquistado o direito de ouvi-las. Alguém que goste de nós, não apesar das nossas vulnerabilidades, mas por causa delas. 2. Conversar consigo mesmo da maneira que faria com alguém que você amasse e estivesse tentando encorajar no meio de um desastre. Está tudo bem. Você é humano. Todos nós cometemos erros. Eu o apoio. Geralmente, durante uma crise de vergonha, falamos conosco de uma maneira que nunca falaríamos com as pessoas que amamos e respeitamos. 3. Assumir o que aconteceu. Não enterre o episódio nem deixe que ele o defina. Costumo dizer isso em voz alta. Se você assumir a sua história, conseguirá escrever o fim dela. Quando enterramos a história, nos tornamos para sempre uma vítima dela. Se a assumirmos, conseguiremos narrar o seu final. Como disse Carl Gustav Jung, eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Embora eu soubesse que a coisa mais perigosa a fazer depois de uma experiência de vergonha é se esconder ou enterrar a história, tive medo de comunicar o que acabara de me acontecer, mas consegui. Telefonei para o meu marido Steve e para minha amiga Karen. Ambos me ofereceram o que eu mais precisava naquele momento: empatia, a melhor lembrança de que não estamos sozinhos. Em vez de julgamento, que só aumenta a vergonha, a empatia transmite um simples reconhecimento. Você não está sozinha. Empatia significa conexão. É uma escada para fora do buraco da vergonha. Steve e Karen não só me ajudaram a sair do poço escuro pelo fato de terem me escutado e me transmitido amor, mas também se mostraram vulneráveis quando me contaram que já haviam estado no mesmo buraco. A empatia não exige que tenhamos exatamente as mesmas experiências da pessoa que divide um segredo conosco. Nem Karen nem Steve tinham enviado um e-mail desastrado como aquele, mas ambos conheciam o peso da voz dos Gremlins e da sensação de ter sido pego ou de ter dado tudo errado. Empatia é se conectar com o sentimento que alguém está experimentando, e não com o acontecimento ou circunstância. A vergonha se dissipou no momento em que descobri que eu não estava sozinha, que a minha experiência era humana. Curiosamente, a reação de Steve e de Karen foram totalmente diferentes. Steve foi mais circunspecto e disse algo como: sei como você se sente, conheço essa sensação.
Karen, por sua vez, respondeu de uma maneira que me faz dar uma boa risada em 30 segundos. O que eles tiveram em comum em suas reações foi que os dois se colocaram no meu lugar e me disseram que tinham passado por algo parecido, fazendo com que eu me sentisse mais normal. Não há maneira certa ou errada de demonstrar empatia. É simplesmente escutar, criar espaço para a sinceridade, não emitir julgamentos, se conectar emocionalmente e transmitir aquela incrível mensagem restauradora que diz: você não está sozinho. As conversas com Steve e Karen me permitiram superar a vergonha, recuperar a calma e responder o e-mail a partir de um estado em que eu era capaz de ser autêntica e reconhecer o meu valor. Assumi a minha parte da culpa naquela troca raivosa de mensagem e me desculpei pela linguagem inapropriada. Também impus limites claros para futuras comunicações e nunca mais tive notícias do sujeito. A vergonha se alimenta do segredo. Em uma pesquisa pioneira, um psicólogo da Universidade do Texas, professor James Pennebaker, e os seus colegas estudaram o que acontece quando sobreviventes de grandes traumas, especificamente de estupro e incesto, mantiveram suas experiências em segredo. A equipe de pesquisadores descobriu que o ato de não revelar um acontecimento traumático ou de não confidenciar para alguém próximo poderia ser mais prejudicial do que o próprio acontecimento. Inversamente, quando as vítimas partilhavam suas histórias e experiências, sua saúde física melhorava, as visitas aos médicos eram menos frequentes e elas apresentavam uma queda significativa em seus hormônios de estresse. Sabe que eu já peguei casos em terapia de pessoas que ficaram mais de 30 anos com segredos nesse tipo, dessa parte, né, de questão de abusos, enfim. E realmente, assim, a somatização física, ela é terrível, a pessoa não consegue criar vínculos com outras pessoas, não consegue se sentir parte de um relacionamento. É devastador o que acontece com uma pessoa que guarda em segredo algo que acontece desse tipo. Já é devastador o próprio acontecimento, mas quando a pessoa não consegue trazer isso ou em terapia, ou com alguém que confia, enfim, verbalizar aquilo que aconteceu, ela vai somatizar tanto que aquilo pode destruir com a vida dela. Não só o acontecimento, mas o fato de não compartilhar com alguém sobre esse acontecimento. Desde o seu primeiro trabalho sobre os efeitos maléficos de manter segredo, Pennebaker concentrou grande parte da sua pesquisa no poder de cura da escrita terapêutica. No livro Writing to Heal, Escrevendo para Curar, Pennebaker explica: desde a metade da década de 1980, um número crescente de pesquisas vem se concentrando no valor terapêutico da escrita como meio de promover a cura. Cresce a evidência de que o ato de escrever sobre a experiência traumática por apenas 15 ou 20 minutos por dia, durante 3 ou 4 dias, pode produzir mudanças concretas na saúde física e mental. A escrita emocional pode afetar também os hábitos de sono, a eficiência no trabalho e a maneira como as pessoas vítimas se relacionam. Sabe que isso também é uma ideia, tá? Se às vezes tu tens aí algum trauma, algo que tu ainda não consegue verbalizar, escreve num papel, escreve e elimina esse papel depois, mas escreve durante uma semana sobre como tu te sente, como tu te sentiu, o que isso te prejudicou, o que foi que aconteceu. Escreve, detalha, como se estivesse contando para alguém a história. Coloca no papel e depois taca fogo se precisar ou rasga, mas faz essa atividade que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. A resiliência à vergonha é uma prática e assim como Pennebaker, acredito que escrever sobre essas experiências na vergonha é um componente incrivelmente poderoso para a sua superação. Leva-se tempo para amadurecer essa prática e adquirir coragem para reconhecer as falhas e falar sobre as coisas difíceis. É preciso dar o primeiro passo. Comente sobre o livro que está lendo e conte sua história.
essa é uma ótima maneira de começar. E aí a gente vai seguir amanhã em Teias e Caixas, como mulheres e homens vivenciam a vergonha de forma diferente. E é isso, gente, olha só. Aqui, inclusive, ela deu uma dica, ó. Eu tô assistindo uma live de leitura, a gente tá lendo o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené, e ela me trouxe o desafio de compartilhar uma história que eu tenho guardada aqui pra mim há muito tempo. Gente, detalhe, isso com alguém que você confia, ou algum terapeuta, ou alguém da sua confiança extrema, né? Às vezes a gente escuta as pessoas falando, você precisa falar para as pessoas, você precisa se abrir, você precisa contar, só que precisa ter cuidado com quem tu vai fazer isso. O mais importante é ter muita cautela de para quem eu vou compartilhar, até para seguir a premissa de não sangrar em tanque de tubarões. Nem todo mundo pode te ajudar, nem todo mundo quer te ajudar e nem todo mundo sabe te ajudar. Então, fale, verbalize, mas com pessoas que possam ter empatia e serem livres de julgamento. Porque se tu abrir uma dor para alguém que vai te julgar e não conseguir se colocar com empatia, vai ser assustador o teu sentimento. Certo, gente? Então, um ótimo, extraordinário dia. Por aqui, mais um dia de chuva. Eu desejo que vocês tenham um dia incrível e a gente se encontra amanhã aqui nesse mesmo horário das 7h30. Beijão, até amanhã!